Luto. Uma das experiências mais humanas e profundas que nós podemos passar. E ao mesmo tempo, única para cada pessoa. Perder alguém que a gente amou de verdade é como carregar uma saudade que não tem fim. Cada risada, cada conversa, cada abraço, agora vive só na memória. O luto é uma resposta emocional à perda. E lidar com a perda, seja ela qual for, nunca é fácil. Muitas vezes associamos o luto ao falecimento de alguém, porém ele também pode aparecer em separações, mudanças drásticas de vida, perda de emprego ou até o fim de ciclos importantes. Mas já eu comento melhor sobre tudo isso. A psiquiatra Kubler-Ross descreveu 5 fases comuns de luto. Não são regras e nem todos passam por todas elas, podendo também variar a ordem. Por isso que é importante primeiro entendermos sobre todas elas. A primeira fase que temos é a negação. É uma defesa natural do cérebro. A pessoa ainda não consegue aceitar a realidade da perda. É como um amortecedor emocional, que dá tempo para a mente começar a processar. O segundo é a raiva. Surge a revolta com a vida, com Deus, com o outro, com si mesmo. Essa raiva muitas vezes esconde a dor profunda que está por trás. Logo em seguida temos a negociação. Tentar barganhar com o passado ou com o universo. Depois temos a depressão. A realidade começa a pesar. Vem o vazio, o silêncio, a tristeza profunda. Esse estágio não é uma doença, mas sim parte natural do luto. É um mergulho no que foi perdido. E por fim, a aceitação. Não significa estar bem com toda a perda, e nem que a dor desapareceu por completo. Mas a pessoa começa a encontrar uma forma de conviver com a ausência. O luto vira saudade, lembranças e memórias vivas. E essas são as principais fases do luto, que as pessoas podem ou não passar ao enfrentar uma perda significativa na vida. Cada pessoa vive o luto de um jeito, e tudo bem se você sentir tudo isso ao mesmo tempo, em dias diferentes, ou voltar para uma fase depois de achar que já tinha superado. Luto não é regra, é sentimento. Eu gostaria de deixar claro nesse vídeo que eu particularmente nunca sofri o luto pelo falecimento de alguém próximo a mim. Houve sim perda de familiares meus. O mais recente que teve, por exemplo, foi o do meu bisavô. Porém, ele morava numa cidade muito longe de mim, e como fazia muitos anos que eu não o via, realmente eu não consegui sentir esse luto. O fato de ele ser bem de idade também me ajudou a aceitar e a compreender de que realmente já estava na hora dele. Alguns anos atrás também, no início da pandemia, minha tia que estava há 1 ano lutando contra o câncer, faleceu. Eu lembro que estava acabando de sair de um serviço no quartel e recebi uma mensagem de áudio da minha avó pelo WhatsApp explicando todo o ocorrido. Ela também morava numa cidade muito distante e fazia muitos anos que eu não a via. Só que eu sabia que ela estava sofrendo bastante. Quem já passou ou presenciou a luta contra o câncer sabe como é sofrido e doloroso. E quero deixar muito claro também que eu não tô dizendo que eu não fiquei triste pelo falecimento deles. Claro que eu fiquei. Pô, eu não sou nenhuma pedra sem sentimentos. Saber que aquelas pessoas que eu dormi diversas vezes em suas casas na minha infância, que compartilhei momentos importantes, datas comemorativas como aniversário, Natal e Ano Novo, saber que eu nunca mais conseguiria vê-los novamente realmente me deixou triste, mas não a ponto de sofrer. Acho que eu realmente fiquei mais triste pelas pessoas que realmente eram próximas delas, como minha avó, que havia acabado de perder sua filha, ou minha prima, que havia acabado de perder sua mãe. Realmente, o luto não é uma regra. Então quer dizer que só porque ninguém muito próximo a mim morreu, significa que eu nunca fiquei de luto? E a resposta é não. Eu, assim como muitas pessoas que ainda não passaram por isso, podem sim ter ficado de luto de alguma forma que não tenha sido necessariamente pela morte de alguém muito próximo. Como eu disse antes, o luto não acontece só quando alguém morre. Ele pode surgir sempre que há uma perda significativa. Então eu vou citar algumas formas menos óbvias, mas igualmente legítimas de sentir o luto, mesmo que em muitas dessas vezes nem se compare à morte de um ente querido. Um dos mais comuns entre elas seria o fim de um relacionamento. O meu primeiro término de namoro com certeza foi um dos sentimentos que mais me destruíram em toda a minha vida. Porque mesmo que a pessoa ainda esteja viva, o término de um namoro, casamento ou amizade profunda pode causar um luto emocional intenso. A sensação de saber que você não é mais tudo aquilo que costumava ser para aquela pessoa, a quem você se entregou por inteiro, fez planos, abriu mão de partes de você, acreditou em um futuro eterno ao lado dela, simplesmente acabou. Nem sempre por falta de amor, mas talvez por amor de mais de um lado só. Agora, sobrou apenas um vazio de tudo que vocês foram, e uma difícil tarefa de se reconstruir sem a outra parte. Com certeza é um luto muito doloroso. Outra forma de luto também que podemos encontrar, bem menos intensa, claro, seria a perda de um emprego ou mudança de carreira. Lembro muito bem de ver pessoas no meu emprego se despedindo chorando com toda a equipe após ser mandado embora, porque não é só o trabalho que se vai, mas também as pessoas, segurança, rotina. Para elas foram anos e anos pegando os mesmos ônibus, interagindo com as mesmas pessoas, crescendo de cargo dentro da empresa e tendo uma certa estabilidade financeira. E quando percebem que as coisas não vão mais ser assim, e ela terá de ir atrás de outra oportunidade de trabalho, podendo ser muitas vezes um emprego pior, talvez mais distante e com um salário menor, tudo isso deixa um sentimento de ficar sem chão, por assim dizer. O luto realmente pode abranger várias situações.
Não posso deixar de citar também a mudança de cidade, país ou casa. Deixar um lugar onde você construiu memórias pode gerar um luto pela vida que ficou para trás. Você chega em um ambiente onde tudo é novo. As ruas, as pessoas, as regras. Isso pode deixar um imenso sentimento de solidão. Outra forma de luto que talvez você nunca parou para pensar seria o fim de uma fase de vida, como por exemplo a infância do filho, a juventude, a aposentadoria ou até o fim de uma vida universitária. São ciclos que se encerram e deixam saudades. Outro luto que aí sim tem a ver com o falecimento de alguém, mas que eu não posso deixar de citar, é a perda de um animal de estimação. Uma dor real e profunda, muitas vezes comparável até à perda de um ente querido. Também temos o diagnóstico de uma doença crônica ou grave. Aqui há um luto pela saúde, pela ideia de futuro, como também a perda de um membro, por exemplo. Não que leve necessariamente à morte da pessoa, mas que com certeza sua vida mudou completamente. E por fim, um tipo de luto que eu tenho certeza que muitos já sentiram, é quando o seu personagem favorito, seja de um filme, game, livro e etc., morrem, deixando um vazio inexplicável, fazendo você às vezes nem querer terminar de assistir o resto da obra. Sem querer dar muitos spoilers, mas até hoje não consegui terminar de ler o livro Quem é Você, Alaska. Recomendo demais. É um livro mais adolescente, mas ainda assim muito bom. Tem até uma série se alguém tiver interesse. Esses tipos de luto que eu acabei de comentar muitas vezes são invisíveis para os outros, o que pode fazer com que a pessoa se sinta ainda mais solitária. Mas são todas válidas. Sentir dor por algo que foi muito importante para você é absolutamente humano. Claro que esse tipo de luto que eu acabei de comentar nem se compara a alguém perder um ente querido, mas achei interessante comentar sobre. Uma hora ou outra, todos nós teremos que lidar com o luto de perder alguém próximo. Para alguns, pode ser mais cedo, e para outros, mais tarde. Fazendo esse vídeo, pude refletir e pensar um pouco em como vai ser para mim quando essa hora chegar. Uma hora meus pais irão morrer, é óbvio. A morte é a única certeza que temos nessa vida. E refletindo sobre tudo isso, cheguei à conclusão de que a minha mãe provavelmente é a que eu vou mais sofrer o luto pela sua morte. Ela é uma pessoa que ama demais viver e aproveitar o que tem de melhor da vida. Muitas das minhas motivações de querer ter uma boa condição financeira têm a ver em querer proporcionar tudo de bom e do melhor para ela. Afinal, quem não quer dar uma casa, um carro ou proporcionar uma viagem incrível para sua mãe? Então provavelmente, lidar com o luto pela morte dela vai ser algo que eu não faço a menor ideia de como vai ser, mas que com certeza vai doer muito. Diferente do meu pai, que provavelmente eu acho que vou conseguir lidar muito melhor com sua morte. E não, por favor, não pense que eu tô dizendo que eu não ligo pro meu pai. Muito pelo contrário. Eu amo demais o meu pai, e com certeza foi o melhor pai que eu poderia ter. Mas eu acho que eu tô muito mais preparado para sua morte porque, de certa forma, ele sempre me preparou para isso. As filosofias e pensamentos dele sobre o que é a morte é que é apenas uma passagem de vida, e que o que vem depois disso é muito melhor. Tanto que, para vocês terem noção, ele já até me disse que não quer nenhum tipo de velório para ele, e que não era nem para eu e minha irmã nos preocuparmos com o que fazer com o corpo dele depois que ele falecer. Cara, é sério, sem brincadeira. Ele disse que aquilo seria apenas uma casca vazia e que não teria mais nenhuma importância, porque ele não estaria mais lá, e que com certeza ele estaria bem melhor e feliz do outro lado. Isso são palavras dele, não minha. Então, por esse motivo, sinto que estou mais preparado para lidar com o luto quando a hora dele chegar do que a da minha mãe, mesmo eu amando os dois igualmente. Claro que pensar que está preparado para a morte de alguém não quer dizer nada, só vamos saber mesmo quando essa hora de fato chegar. E até lá, acho que o melhor conselho que eu posso dar é tentar aproveitar o máximo que der ao lado da pessoa, para que assim não haja arrependimento de nada. Eu sei que a vida é corrida, mas às vezes a gente só percebe o valor de um abraço, de uma conversa boba, de um te amo, quando já não pode mais acontecer. E quando essa pessoa se vai, se não aproveitarmos, pode ficar um sentimento muito difícil de lidar, que é a culpa. Acho que dá pra dizer que o luto não é uma linha reta. Ele vem em ondas, às vezes mais calmas, às vezes avassaladoras. Pode variar muito de pessoa para pessoa, dependendo da maneira de como tudo aquilo aconteceu ou o tempo que durou. E tudo bem, se no final você ficar grato e satisfeito por tudo o que vocês passaram. Obrigado. Obrigado. Você precisa viver. Mas antes disso, não quer passar em casa? Tem um bom vinho à nossa espera.